Olá pessoal, aqui é o professor Ramon, professor de Geografia do Colégio Talento, e essa é a nossa primeira videoaula, né? Videoaula do 7º ano, né? Da unidade 4, né? Essa unidade aqui, referente à construção do mundo moderno, beleza? Vamos para a aula. Olá pessoal, então vamos dar início à nossa unidade 4, né? Construção do mundo moderno, beleza? Essa unidade 4 é extremamente importante, então muita atenção mesmo, porque essa unidade vai mostrar, vai explicar por A mais B como o mundo foi se dividindo a partir de duas ideologias principais, né? Hoje a gente vai ver a primeira, né? Pela ordem aí da unidade de vocês, que é o capitalismo. Como o capitalismo explicou essa nova realidade ou modelou esse novo espaço geográfico, beleza? Então vamos lá. Aí segue as características principais do capitalismo, né? A gente sabe que o capitalismo é um sistema econômico social, né? Que vai perpassar por todas as dimensões da vida do ser humano, beleza? Então, a primeira e principal característica do capitalismo é a propriedade privada, ou seja, as pessoas têm propriedades, as coisas estão no nome individual das pessoas, né? Pessoal, seja mais claro, dê um exemplo bem simples. Por exemplo, a casa, as pessoas podem colocar um imóvel no seu nome, né? Ou um automóvel no seu nome, né? É uma propriedade privada, ou seja, particular, pertence a uma pessoa, né? Outra característica, que essa daí é a principal, né? Uma das principais, que é o lucro como principal objetivo. No capitalismo se visa o lucro, né? Uma empresa, ela cresce, é criada com o intuito de atingir o principal, que é o lucro, obter lucro, né? Lucrar com as coisas, né? Com a venda dos serviços ou dos produtos, né? Esse é o principal, certo? Outra característica é o livre mercado, ou seja, a teoria de que o mercado é que se regula, né? Ou o mercado é que vai gerar condições para que ele se regule. Professor, dê um exemplo simples. Na teoria seria mais ou menos assim, né? Se eu tenho um produto, se eu tenho um determinado serviço ou produto, né, esse produto ele vai se destacar mais ou menos de acordo com a qualidade que é oferecida esse produto ou serviço, né? Se ele vai ter uma qualidade menor ou uma apresentação inferior, ele vai se destacar menos. Se ele tiver uma qualidade melhor, ou uma apresentação melhor, uma roupagem melhor, ele vai se destacar mais, né? E a última característica é a lei da oferta e da procura, né? Que com certeza essa lei vocês já ouviram falar, né? Que seria mais ou menos assim: se um produto ele está extremamente procurado, o preço dele vai lá para cima. Um exemplo simples é o que a gente está vivendo agora com o álcool em gel ou com as máscaras, né? Por que o preço do álcool em gel subiu de repente? Não é por nada, é porque existe uma procura grande por esse produto, né? Uma procura além da conta, então o preço desse produto vai subir. Agora, se existe muito desse produto no mercado e a procura é pequena, aí vai ser o contrário, né? Aí o preço desse produto vai cair, beleza? Lembrando, pessoal, que essas duas últimas características, elas são a gente vai ver ao longo do tempo que essas características elas são colocadas na teoria. Às vezes, quando a gente passa para a prática, o capitalismo sendo posto em prática, essas duas últimas características elas não são levadas ao fio da navalha, né? A gente vai ver que essas duas últimas características, pelo contrário, né, elas não são levadas em consideração, né? E aí, indo mais para o lado histórico do capitalismo, que é extremamente importante para a gente entender como o espaço geográfico foi sendo criado, o espaço moderno que a gente conhece hoje, né? O capitalismo ele vai ter 3 fases. Primeira fase lá, capitalismo comercial. Segunda fase, capitalismo industrial. Terceira e última fase, que é, pelo menos a que a gente está vivendo agora, que é o capitalismo financeiro ou informacional. Vamos ver algumas características
Vamos ver algumas das características dessas fases. Vamos lá. O capitalismo comercial, né, ele teve origem com as grandes navegações, né? Então a descoberta da América, né? Então essa expansão, né, que foi que deu, principalmente deu condições econômicas para que o capitalismo comercial se desse início, né? Também conhecido como pré-capitalismo por alguns, né? Por alguns teóricos, beleza? A principal ideologia econômica era o mercantilismo, né? E esse mercantilismo era o quê? Era justamente o lucro era baseado nas relações comerciais, né? E essas relações comerciais eram realizadas com um único intuito, que é essa terceira característica: privilegiar os estados nacionais. Lembrando, ó, que nesse período a Europa vivia os estados nacionais. Então era o Reino de Portugal, o Reino da Espanha, né? O Reino Inglês, né? Então, com o intuito de privilegiar, de manter a nobreza, né? O mercantilismo era a principal ideologia econômica vivenciada, né? E esse período também é conhecido como acumulação primária, que é aí que os capitalistas modernos vão acumular a maior parte do seu capital, que depois vai dar possibilidades para que eles invistam nas outras fases do capitalismo, beleza? O capitalismo industrial, ou a fase do capitalismo chamada de industrial, né? Ela tem origem com a primeira revolução industrial, né? Lembrando lá dos eventos históricos que acontecem na Inglaterra, né? Nessa fase do capitalismo, né, pessoal, o lucro ele não vai estar mais simplesmente nas relações comerciais, na compra e venda de produtos ou serviços, né? Ela vai estar principalmente nas relações de trabalho, né? Então, o que acontece? Os principais capitalistas dessa época eram os industriários, né? Eles, os donos dos meios de produção, é que tinham o maior ganho de lucro nessa fase do capitalismo. E esse ganho de lucro se dava a partir das relações de trabalho, né? Muitas horas trabalhadas, né? Quem lembra aí do conteúdo da Revolução Industrial vai lembrar disso, né? Às vezes 14, 16, às vezes até 18 horas no extremo do trabalho, né? Então eles trabalhavam muito e os capitalistas eles lucravam justamente nessa alta produtividade, beleza? Essa aí vai ser a principal relação econômica no período do capitalismo industrial, beleza? A ideologia econômica que vigorou, né, principalmente na maior parte do capitalismo industrial, foi o liberalismo econômico, certo? Idealizado aí, ó, por Adam Smith e David Ricardo, né? Meados de 1770, 76, né? Eles idealizaram as principais características do liberalismo, que tinha como o principal motivo de criação, né, uma certa frustração com o capitalismo comercial, com a fase do capitalismo comercial e o mercantilismo, que privilegiavam as coroas, né, as coroas, os reinos, né? Então, com essa frustração, né, os capitalistas, os teóricos capitalistas, né, perceberam que existia uma problemática, que o capitalismo estava servindo a nobreza, estava acumulando para pagar as contas da nobreza. Então é daí que vem o liberalismo, dessa frustração, beleza? Tranquilo. Na terceira e última fase, né, chamada de capitalismo financeiro ou capitalismo informacional, é a fase que a gente vive hoje, né? Ela tem origem lá com as bolsas de valores, né, que seria o quê? Seriam ambientes de comercialização de empresas, né, onde as empresas são divididas em porções menores, né, para poder ser vendida nesse mercado de ações, beleza? Vou dar um exemplo bem simples assim para a gente entender, né? Se eu tenho uma empresa e eu quero aumentar o investimento em cima dela, só que eu não tenho esse dinheiro, eu pego a minha empresa, divido ela em porções menores e vendo essas ações no mercado de ações. Então, esse dinheiro que eu não tinha, agora ele vai existir porque eu tenho outros investidores, né? Se eu divido minha empresa com outros investidores. É assim que surge a ideia básica do mercado de ações, beleza? Só que aí o liberalismo vem, né, forte,
e existe a crise, né, de 1929, a crise da bolsa, a quebra da bolsa de valores, né, de Nova York. E aí, pessoal, com essa quebra, os capitalistas eles percebem que o que existe é uma problemática. O liberalismo econômico ele deixou as relações econômicas muito abertas. E aí o que o Estado faz? Ele cria ações intervencionistas para meio que regular essas relações, beleza? Daí surge então o keynesianismo, né? John Keynes, que é um outro teórico, né? Ele idealiza essas novas formas de se relacionar no capitalismo, né? Que a principal característica é o Estado como empresário. O Estado ele vai lá e vai construir infraestrutura, ele vai regular relações abusivas no mercado, né? Seria um Estado empresário, né? E aí, só que esse modelo também vai chegando a um nível de saturação tão grande, né? E aí surge a última ideologia que regeu o capitalismo financeiro, que é o neoliberalismo. Que é o que, professor? É basicamente o liberalismo, só que com ideias mais aprofundadas, né? Então, o Estado ele tem que ser mínimo, a intervenção do Estado nas relações econômicas também tem que ser mínima, né? Então, essas relações são aprofundadas. O liberalismo, no neoliberalismo, ele é aprofundado, beleza? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né, a gente vai complementar aí com uma atividadezinha do livro, né, o livro 1, capítulo 4, né, atividade página 429 e 430, beleza? E uma outra atividadezinha para vocês é uma pesquisazinha básica, tranquila, tá aí, ó, os pontos que vocês devem abordar nessa pesquisa, né? Quais características do capitalismo, qual as fases do capitalismo e diferenciar mercantilismo, liberalismo e neoliberalismo. Algumas dessas respostas eu já dei aqui na aula, né? Então vocês podem rever o vídeo, assistir mais uma vez, quantas vezes quiser, né? E pesquisar também em sites, né? Cuidado com as fontes que vão usar, né? Vamos ter cuidado, beleza? E construir esse trabalhozinho pra gente, para que vocês enviem essas duas atividades para o e-mail aí, ó, embaixo, ramoncosta.talento@gmail.com. Beleza? Espero que vocês estejam em casa, a salvo, né? Lembrem sempre de lavar bastante a mão, cuidado ao sair de casa, maior cuidado do mundo, beleza? Eu tô com saudade de vocês, vai dar tudo certo, a gente se encontra no futuro próximo, beleza? Valeu!